Você está tentando sempre provar algo para alguém? Nossa, como isso é importante, né? E como isso é pesado, assim. Poxa. Esse é o nosso assunto de hoje, Mara. É isso aí. Então, bem-vindo ao novo episódio de Estilo e Finanças. Vamos falar hoje sobre provar algo para alguém o tempo todo. Exato, nossa. E existe uma pergunta que poucas pessoas fazem, sabe, Maísa? Mas que muda completamente a forma como você vive, consome e se posiciona. Isso que eu tô fazendo é por mim ou é por alguém? Nossa, gente. Cara, isso é forte mesmo. Porque às vezes você faz uma coisa, às vezes que você nem gosta de fazer, nem quer fazer, mas você faz muito por causa do outro. É verdade. Então isso é um tema muito interessante, nós colocamos aqui, porque realmente é uma real. E tudo que a gente coloca aqui é porque a gente já viveu, não é um assunto que saiu do nada. É porque a gente já viveu disso. E aí a Maísa com a expertise dela na parte de finanças e eu com a parte da imagem, a gente coloca um assunto que tem a ver com as duas, né, Maísa? Sim, porque quando a gente fala de finanças, gente, você se provar o tempo inteiro para os outros é capaz de você se submeter a alguma coisa que não é muito boa para você. Nossa. Mas você fica ali com medo, ou de não magoar a pessoa, né, de dizer não para a pessoa. Ou você fica ali porque você tem medo de mudar para outro lugar onde você não vai conseguir provar que você é tão bom. E você fica se submetendo àquele salário ali para o resto da vida. Então, tem que ter um cuidado quando a gente fala de se provar para alguém, porque geralmente você está se submetendo a outra pessoa e não ao que você quer. Exato, não é o seu eu, né? Você fica pensando sempre no externo, no fora. O que a pessoa vai achar de mim. Então, muitas escolhas de imagem, roupa, comportamento, estilo de vida, vem de onde, né? Se a gente for parar para pensar, a gente vem na parte de autenticidade. Ou será que é da necessidade de aceitação? Então isso que é importante, porque quando fica nessa parte da necessidade de aceitação ou na aprovação de alguém, ele vem com uma insegurança muito grande. E vem com uma comparação muito grande. A gente tem que fazer aquilo porque a gente está querendo ser melhor. A gente tem que ter uma autoestima. A gente tem que se olhar no espelho e falar assim, eu sou uma boa pessoa, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Mas é que às vezes a gente não tem como provar isso para a pessoa. Então por que a gente utiliza a imagem para nos ajudar? A gente utiliza a imagem como ajuda mesmo. A gente tem 7 segundos só para a pessoa identificar e ter um pré-conceito ou ela achar alguma coisa da gente. Então a gente tem... o tempo é muito pequeno, são 7 segundos, se você parar para pensar, é muito rápido. Então, a gente precisa da pessoa entender como a gente é, mas não é uma necessidade de aceitação, é diferente, ou uma comparação, ou uma validação. A gente utiliza a nossa imagem de uma forma mais positiva para que ela consiga olhar pra gente e falar assim, nossa, como ela é elegante, ou então coisas assim. Mas você não tem que pensar que tudo tá passando através de uma aprovação de alguém. Você tem que entender que você tá se vestindo daquela forma, porque as pessoas têm que ver que você tem uma elegância de comportamento, que você tem um estilo seu próprio. Então tem muito a ver com essa parte de imagem. E quando você é uma pessoa que você precisa sempre provar algo para alguém, parece que você nunca é suficiente, sabe? A gente falou disso quando a gente fez a análise do Diabo Veste Prada. Sim. Quando a Andy precisa mudar todo o estilo de vida dela, de roupa, de imagem, para conseguir provar quem ela realmente era, o que ela fez na verdade? Ela precisou usar a imagem dela para provar que ela era boa. Ao seu favor, dentro da companhia de moda. Porque se ela não colocasse aquela roupa, as pessoas não achavam que ela era competente o suficiente. Então, é muito interessante. Tanto é que quando ela sai, ela volta pro estilo dela. Só que ela não volta pro super início. Super bem vestida, ela tava Só que ela passa a ser bem vestida, ela não volta pro iníciozão dela. Exato, porque ela entende a importância de se vestir bem, mas tudo bem, adequadamente ao estilo do que ela vai fazer. Ali já não era mais para provar pra alguém. É isso aí, já não era mais para provar. Entenderam a diferença, gente? Do ficar tentando se provar o tempo inteiro para alguém e você se provar para você mesmo? Exato. É isso que a gente está dizendo aqui para vocês, tá? Exatamente. E como é que é o impacto disso no dinheiro, Maísa? Gente, vamos lá. Quanto custa, financeiramente falando, viver provando algo para alguém? Custa muito. Pois é. Custa demais. Custa seu tempo, custa sua hora, custa seu esforço. Então, custa demais. Nem sempre vale a pena. Lembra que a gente falou em outro episódio de ter um limite para as coisas? Dê o seu limite. Até onde eu vou
para mostrar para as pessoas que eu sou bom, que eu sou valoroso, que devo ser reconhecido. Até onde você vai? Passou daquele limite, não vale mais a pena, procura outra coisa que é melhor para você. E aí a gente para pensar, né? Quais são os sinais que o consumo, quando a pessoa tá nessa parte de gastar, de fazer as coisas para poder estar, ele vira um emocional? Boa. Gente, compras por impulso é o primeiro sinal. Então, você, assim, tentando provar toda hora que você é o melhorzão, você quer se vestir melhor, você quer ter o melhor relógio, você quer ter a melhor bolsa, o melhor celular, o melhor computador, você começa a comprar por impulso. Teu dinheiro tá indo ralo abaixo, né? Segunda coisa, um padrão de vida acima do que você consegue. Sim. Então, você tem um carrão do ano, só que a pessoa tá vendo seu carro, não tá vendo o carnê para pagar, você tem que pagar de 72 vezes para você pagar o carro. Pagou 2 carros, né? Pagou 2 carros, exatamente. E por último, gasto só para impressionar. Então, é roupa de marca, a gente já falou disso várias vezes aqui. Isso é muito perigoso. A ostentação leva você a uma dívida que você só percebe quando é longe demais. Exato. Quando tá tarde demais para você dizer, ih, já foi. Exato. Então, cuidado, gente, assim, ficar se provando para os outros toda hora, aumentando o seu padrão de vida, ostentando, vai deixar você endividado e o outro só vai lembrar de você quando você já estiver no SPC. É verdade. Aí já é tarde. E aí a gente para pensar assim, qual que é a diferença entre construir uma imagem e forçar uma imagem? Porque eu acho que a gente sempre está numa construção, por exemplo, uma construção do meu guarda-roupa. O meu guarda-roupa, ele veio de uma construção. Sim. Para que ali tenha as peças corretas, que uma dá com a outra, que o meu lenço dê com aquele outro. Então é uma construção, não é do nada que você compra tudo. É assim, você vai numa loja, você vê uma promoção e você vê, você viaja, você pega um lenço, você faz uma outra coisa. Então é tudo uma construção. E quando você força uma imagem que aquilo, você vai comprar uma roupa que é para forçar uma imagem, é uma roupa que você não vai usar. Sim. A roupa vai ficar ali e você não sente que é você não sente que é aquilo. Igual a gente também já falou de negócio de salto, né? Aquele salto agulha, eu já não uso mais. Também não. Já não tá mais no meu perfil, já não é. Mas quando eu tinha 18 anos eu usava. Nossa, eu achei um dia desse uma sandália, que era aquelas sandálias que elas faziam aquele X e ela vinha pra parte da perna e você tinha que fazer aquele X na perna e amarrar. Eu falei, nossa, aquilo O ali, trançadinho aquele. O trançado, aquele perde coisa até a circulação da perna. Então imagina, hoje em dia nunca que eu usaria isso, mas eu achei essa coisa, até vendi no brechó. Deus mereceu. Então essa é a diferença, né, de uma construção de uma imagem e você forçar uma imagem que não tem a ver. E aí tem algumas situações que essa imagem, ela pode deixar de ser uma imagem de estratégia e passa a ser uma máscara. Aí danou-se tudo. Porque a partir do momento que a imagem passa a ser uma máscara, estou utilizando aquilo para parecer aquilo que eu sou, aí é complicado. Isso não se sustenta no longo prazo. Por que não se sustenta? Porque é diferente de quando uma pergunta que a gente fez a um outro episódio, que era assim, vale a pena eu mudar o meu estilo por causa da empresa? Aí sim, por quê? Você muda o estilo de roupa condizente com a empresa. Agora, quando você passa a utilizar uma roupa que não tem a ver com a empresa, mas porque você quer mostrar uma coisa que você não é, a longo prazo isso não vai, então você não consegue sustentar. E aí, gente, a gente vai pegar uma pessoa que está gastando rios de dinheiro com a bolsa, porque todas as pessoas do trabalho têm aquela bolsa. Isso. O celular, porque todo mundo do trabalho tem aquele celular. Isso. O que isso acontece lá na sua conta bancária? Como isso se reflete na sua conta bancária? Um endividamento silencioso. Quando você percebe, tá no SPC. Falta de planejamento. Quantas vezes eu falo isso lá no meu Instagram? Quantas vezes, gente? Tudo é planejamento financeiro. Tudo. Quanto já está comprometido do seu salário, da sua renda? Está comprometido com o quê? Cabe aquela bolsa? Cabe aquele celular? Cabe aquele sapato novo? Aprenda a dizer não para os outros. E dizendo sim para você. Quem vai estar pagando boleto, gente? Quem vai estar no cheque especial? Quem vai estar pedindo crédito, tendo que ajoelhar no milho lá na frente do gerente? É você, não é a pessoa. Então, muito cuidado com isso. E ansiedade financeira. Porque quem é que fica sem dormir? É a pessoa que está com a bolsa nova e você quer uma igual a dela? Ou você que não consegue pagar aquela bolsa e comprou em 12 vezes sem juros o raio da bolsa, cada parcela de R$400 e não sabe como vai pagar no mês que vem? Gente, quem está sem dormir é você. A outra pessoa está lá, ó, problema dela. Então, se a pessoa gastou o dinheiro dela para ostentar,
Isso é um problema dela. Olha para o seu, veja se você consegue manter aquilo por muito tempo. Se você não consegue, aquilo vai ruir rapidamente. Sabe castelo de carta, Marinha? Melhor ainda, sabe castelo de areia? Sim. Que a onda vem e leva? É. Se aquilo não foi bem feito, não foi bem estruturado, uma onda simples, gente, vai levar tudo que você levou um tempão a construir. Então, muito cuidado, não vai se endividar para ficar mostrando para os outros uma coisa que você não consegue sustentar. E tem aquela coisa que a gente falou até no de autoestima, que você fica se comparando e aí achando que a grama do outro é mais verde que a tua. Mas às vezes a sua não tá tão verde porque você não tá parando tempo para exatamente cuidar da sua grama e ficar cuidando da vida do outro. É isso. Então, isso, às vezes você acaba perdendo esse time e você não sabe se de repente ele coloca uma tinta verde ali para aparecer enquanto você aparece e depois quando você sai o negócio tá mega ruim. Então a gente tem que ter esse feeling, né, Maísa? Tem que ter. E agora, gente, a gente vai falar de dinheiro na vida real. E eu trouxe um caso aqui para vocês, super importante. Eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção, porque é caso na vida real de uma mentorada minha, tá? A pessoa começa a ganhar mais, começa a ganhar melhor. O que ela faz? Ela muda tudo. Muda o carro, muda a bolsa, muda o celular, muda as roupas, muda o lugar onde ela mora, muda o lugar onde ela frequenta. O que isso acontece? Eu já expliquei também lá no meu Instagram, vou trazer aqui para vocês um pouquinho da realidade que está descrita no livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu canso de falar isso nos meus cursos, nas minhas mentorias, no meu Instagram, presta atenção. Chama Corrida dos Ratos. A Mara já, tanto falar, ela já sabe até do que eu vou falar. O que é Corrida dos Ratos, gente? É o seguinte, ó. Você começou como analista, lá no início da sua carreira, um analista júnior, por exemplo. Você vai ganhar um pouco mais do que um salário mínimo, uns 2,5. Só que você está vivendo com seus pais ainda, você não se sustenta sozinho, então você tem uma segurança ali. Em vez de você pegar esse dinheiro, começar a tirar um pedaço dele e guardar, você gasta 2.500, você ganha 2.500, você gasta 2.500. Bom, você foi melhorando na empresa, foi se comprometendo, entregando resultado, apareceu bem pro seu líder. O que seu líder te faz? Te promove. Aí você vira, sei lá, depois de um tempo, um consultor que ganha 8.000. Você ganha 8.000 e gasta 8.000. Você melhora, faz uma pós-graduação, você vai morar sozinho agora, porque agora você ganha 8.000, você acha que, né, você pode fazer tudo sozinho na sua vida. E você vira um gerente, você é promovido a gerente. Então você ganha lá seus 12, 15 mil. E você ganha 12, 15 mil, o que você faz? Você começou a guardar? Não. Você gasta 12, 15 mil. Tudo que você ganha, você gasta. Não importa o nível que você esteja. Você só passa a gastar mais com outras coisas. Então antes eu pagava um aluguel de 1.000, agora eu pago um aluguel de 3.000. Eu tinha um carro que eu pagava uma parcela de 1.000, agora eu tenho um carro que eu pago uma parcela de 2.000. Isso é corrida dos ratos, por quê? Lembra aquele ratinho que fica na esfera? Corre, mas não vai a lugar nenhum, porque ele está na mesma esfera? É isso aqui que acontece. Você está evoluindo na renda, mas não está evoluindo financeiramente. Se é que eu consegui me entender aqui. Sabe por quê? Você está tentando ficar provando algo para os outros o tempo inteiro. Você está ostentando, você não guarda a sua renda. Você quer evoluir, prosperar? Tira um pouquinho da sua renda, vive com menos do que você ganha. Isso é evoluir financeiramente, não o contrário, tá? Exatamente. E aí a gente para pensar também como que a gente pode diferenciar crescimento real de necessidade de validação, né? Então isso é importante. A gente, ao invés de você sempre estar nessa necessidade de alguém validar, é interessante quando você estiver fazendo algum projeto novo, você falar para algum familiar ou alguém que já passou por essa situação. Aí isso é legal, porque aí você abre o que você está fazendo. Olha que legal, eu tô pensando em fazer isso. Olha, mãe, eu tava pensando nisso aqui. O que você acha sobre isso? Porque ela já teve uma vivência com relação a isso. Aí vale a pena. O problema é você sempre querer ficar validando com as pessoas que não tem nada a ver com você. Pessoas que de repente não estão curtindo o que você está fazendo, que podem dar uma opinião errada e você não se dá bem. Né, é verdade. Vamos então para o quadro que chama Pode, Não Pode ou Depende. É isso aí. Então a gente vai fazer algumas perguntas e aí a gente vai respondendo de acordo com cada uma de nós aqui. Se pode, se não pode, o que a gente acha sobre isso. Beleza. Vai lá. Marinha, construir uma imagem só para impressionar os outros. Isso não é legal.
Isso não pode, porque se você tem que se impressionar primeiro. E aí não tem que cobrar esse preço de uma outra pessoa, né? Você tem que se olhar no espelho e se sentir bem. Então você não é cobrar do outro, tem que ser pra você. Você tá se olhando, tá bem e tal. Só que também, por exemplo, procura uma consultora de imagem, né? No caso você me procura, e fale pra eu ver como é que tá a sua imagem, como é que estão as suas coisas, pra você ficar melhor e você ficar de acordo com aquilo que você tá galgando na sua vida. Excelente. É isso, né? Diferente. Segue ela, gente. E aumentar, mas o padrão de vida para ser bem-sucedida. Acabei de falar, né? Pois é. Da corrida dos ratos, do dinheiro da vida real. Gente, é exatamente isso aqui. É. Você quer mostrar para os outros uma vida que você não tem e não se sustenta. Exato. No longo prazo. O que vai acontecer? A conta vai chegar, tá? É. Sabe qual é a conta? Seu nome lá no SPC. Nossa, cara. Então, por favor, gente, não aumente seu padrão de vida se você ainda não está pronto para isso. Só para parecer bem-sucedido. Quantas vezes você já não viu isso, Mara? Nossa, A pessoa com carrão zero. Exato. E aí um boleto, um carnê para pagar desse tamanho, assim, ó. Gente, Exato. pelo amor de Deus. É, exato. Eu me lembro que eu recebi um valor e aí eu até conversei com meu filho, porque ele faz essa parte de investimento. E aí ele falou, não adianta você pegar um dinheiro e investir se você está pagando ainda o apartamento. Vamos pagar aqui tal apartamento e depois o que sobrar você pedir. Porque o meu apartamento estava num juros muito alto. Então você tem sempre que pensar nisso. É. Só que a gente não está falando de conta corrente aqui. A gente está falando do que você está querendo impressionar. Não adianta você impressionar outra pessoa e você ficar muito mal. Porque quando a gente está muito mal financeiramente, a gente também fica mal por dentro. Emocional fica mal, fica tudo ruim. É uma sequência, né? Uma bola de neve. A pessoa tá vendo a sua super bolsa nova. Exato. E atrás, E aí? como tá a sua conta E aí, corrente? né? Isso ela não tá vendo. Exato. E quem tá sofrendo é você. Exato. E construir uma imagem sempre alinhada com aquilo que você quer se tornar. Isso é perfeito, isso é perfeito. Esse é um pode, então. Esse é um pode, porque você precisa olhar exatamente, você é aquela assistente que tá aqui, mas você quer ser aquela sênior que tá ali. Então você tá aqui, como é que ela se veste? Qual que é o dress code da empresa? Sempre olhar o que você tá querendo ir, para onde você tá querendo Exatamente. ir. Exatamente o que a gente falou aqui. Quando você não sabe para onde você tá querendo ir, você aceita qualquer coisa, vai para qualquer lugar. Então, a Isa, e melhorar o padrão de vida com consciência? Aí sim, gente, é um grande pode. Por quê? Porque você está fazendo baseado num planejamento. A Mara falou da promoção, né? Da pessoa que agora é analista, quer ser um sênior. Isso. Eu tô falando agora de padrão de vida. Puta, um dia eu quero ter aquele carro, um dia eu quero ter aquele nível de apartamento, um dia eu quero morar naquele bairro. Beleza, o que você vai fazer? Vai se planejar para isso. É isso. Então vai ser uma coisa sustentável. Você não vai acabar com o seu dinheiro, acabar com as suas reservas financeiras para parecer alguém só porque todo mundo mora naquele bairro, eu tenho que morar também. Então, quando é bem feito, com planejamento, aí sim um super pode. O planejamento ele é muito interessante, porque tanto quando a gente fala na parte de imagem, por exemplo, quando você se planeja, poxa, eu estou precisando melhorar a minha imagem, então eu vou ver uma consultora de imagem, vou me planejar para isso. Nesse mês eu faço isso, no outro mês eu faço aquilo, que são cinco etapas que eu faço da consultoria de imagem, então você se planeja. Tudo você tem que se planejar, até mesmo, por exemplo, uma viagem. Se planeja com a mala que você tem que fazer, se planeja com tudo do seu financeiro que você tem que fazer. Inclusive, nós duas temos e-books sobre esse assunto, então vale muito a pena. Sempre planejamento. E aí, pra gente dar uma fechada em tudo isso que a gente falou no episódio, em que momento a pessoa tem que parar de ficar tentando se provar e realmente começar a ser quem ela é? Tudo é uma constância. Tudo na vida é uma constância. Até o estilo que você tem. A gente vê, por exemplo, falando em constância, a gente vê a Constância Pascolato, por exemplo. Ela tem um estilo de roupa. Quando a gente vê uma roupa, alguém com aquela roupa, eu sempre lembro, nossa, a Constância usaria isso aqui, a Constância usaria... Ela tem um padrão. De repente você tem uma amiga que sempre usa um X, ou sempre usa um lenço. Então quando você vê um lenço, você fala, nossa, aquela pessoa usa lenço. Olha que interessante. Por que você lembrou? Porque ela tem sempre isso. E marcas também é assim. As pessoas que trabalham em marketing também é assim. Elas fazem sempre a mesma coisa com constância. Aparece sempre a mesma coisa.
Por exemplo, nós aqui temos o nosso logo aqui atrás. Então, todos os nossos episódios vai ter o logo aqui atrás. Então, quando você vem em algum lugar, esse logo atrás, vocês vão saber que somos nós. É uma constância naquilo que você faz. Então, acho que é praticamente isso. Muito bom. Ter o seu estilo, ter tudo como uma constância. Perfeito. E agora, Maísa, como é que a gente faz essa coisa? Qual é o momento de parar de se provar e tal, e começar simplesmente a ser, quando isso é uma forma de dinheiro, né? Quando a pessoa lida com dinheiro. Gente, planejamento. E não ficar ostentando, tentando fazer você parecer alguém que você não é financeiramente. Então não adianta nada você ter a melhor bolsa de marca, o carrão zero, morar num apartamento lá num bairro maravilhoso se aquilo não se sustenta, se aquilo está acabando com a sua vida financeira e depois vai acabar com a sua saúde. Então assim, não adianta você querer provar uma coisa para os outros que você não é na vida real. Então, aqui para uma frase assim bem legal para a gente finalizar, que eu acho que é muito importante, né? Mas de tudo que a gente falou, vários insights, eu achei que foi muito gostoso, foi bem legal. Quando você para de tentar provar algo, começa de fato a construir algo, como eu falei na parte de constância e como a Maísa falou na parte de planejamento, aí sim se constrói. Exato. Algo. Eu acho importante, gente, você parar de olhar o que os outros querem ver de mim. Começa a ser você mesmo. Você vira referência não pelo que os outros olham para você, mas pelo que você representa. Então, para de tentar gastar seu dinheiro, gastar um monte de tempo querendo ser o que os outros querem que você seja. Seja você mesmo. Eu acho que você vai se estruturar melhor, trabalhar melhor, gastar menos dinheiro ou gastar dinheiro com coisa que realmente é importante, né? Porque não adianta você querer ser um Maria vai com as outras e querer fazer parte daquela patotinha. Às vezes você não faz parte daquela patotinha. Exato. E você vai achar a sua depois. Seja referência e não ficar tentando provar o tempo inteiro o que você não é para os outros. É isso aí. E onde a gente te acha, Maísa? Gente, vocês me acham no Instagram, maisac.lima. Eu ajudo pessoas endividadas a saírem das dívidas através da organização financeira. E você, Marinha? O meu é @maramenezesci, de consultoria de imagem. E nós temos então o nosso podcast, que é Estilo e Finanças Podcast. No YouTube você acha todos os nossos episódios completos. E você também pode nos acompanhar no Instagram como @Estilo e Finanças Podcast. E lá temos todos os cortes dos episódios que terminamos de lançar. Boa! E aí, gente, compartilhe esse conteúdo, porque quanto mais gente visualizar esse conteúdo, mais o YouTube distribui para as pessoas que querem melhorar a sua vida financeira e profissional, tá bom? É isso aí. Estamos aqui todas as terças-feiras, a gente se vê no próximo episódio. Até lá!